para a sexta tarefa, Círculo de Flores. Essa sexta tarefa tem duas questões, né, a 7 e a 8, que a gente vai resolver depois de pegar os dados desse enunciado aqui. Bom, Círculo de Flores. Uma florista está arranjando 8 flores, que eles nomearam cada flor, né, de A, B, C, F, G, J, K e L, para diferenciar cada uma delas, que vai ser útil na resolução. Em 8 vasos colocados em formato de círculo, como mostrado na figura abaixo. Esses números aqui são os vasos, cada um deles, onde as flores serão colocadas. Bom, sabe-se o seguinte sobre o arranjo de flores. A, B e C, arranjo de flores, né? A, B e C são lírios. F e G são margaridas. J, K e L são rosas. Ou seja, 3 tipos de flores aqui, dentre essas 8. Apenas uma flor deve ser colocada em cada vaso. Lírios devem ser colocados em vasos vizinhos. Rosas devem ser colocadas em vasos vizinhos. Nenhum lírio pode ser colocado em um vaso vizinho a um vaso de rosa. Quando eles falam vasos vizinhos, é o que estão do lado do outro, né? Isso aqui eu acredito que seja fácil de vocês compreenderem. Né? Tipo, um tá aqui, o vizinho dele é o que está no 8 e no 2, por exemplo. Tá. A flor F deve ser colocada no vaso 5 e a flor A deve ser colocada no vaso 2. Se F for colocada em vaso vizinho a J, então o outro vaso vizinho de F não pode acontecer. Ok, olhando assim, lendo assim corrido do nada, pode ficar muito confuso, mas eu vou resolver isso aqui com um esqueminha num Jamboard que eu criei aqui para essa aula, tá? Eu vou fazer por aqui, esqueminha, e vou explicando passo a passo a resolução. E depois eu mostro o gabarito. Pode ser, gente? Ok. Tudo bem assim, né? Ok, Pode, então. pode. Bora lá, então. Bom, a gente viu no enunciado que temos 3 tipos de flores. As margaridas, os lírios e as rosas. Para as margaridas, toda vez que eu for riscar aqui representando uma margarida, eu vou usar a cor amarela, quando for lírio eu vou usar azul e quando for rosa eu vou usar o vermelho aqui, tá? E esses aqui são os vasos que eu coloquei, os vasos onde a gente vai colocar as flores. São todos numeradinhos de acordo com o desenho do problema lá. Bom, a primeira coisa, eles colocaram aqui que aqui no vaso, 2 deles vão receber já de qualquer jeito, de qualquer combinação, obrigatoriamente 2 vasos vão receber algumas flores aqui pré-determinadas. A flor F vai ser colocada no vaso 5. E segundo o enunciado, a flor F é uma margarida. Então eu vai aqui, ó. F vai ser aqui. Uma margarida, vaso 5. E a flor A vai ser colocada no vaso 2. Eu peguei esses primeiro, essas coisas, porque elas que são as únicas que estão definidas mesmo, não vão variar em nada. Qualquer combinação que a gente fizer aqui, colocando as flores nos vasos, essas duas vão estar definidas. A F no 5 e a flor A no vaso 2. Ok, mas a flor A é o que, segundo o enunciado? Ela é um lírio. Por isso eu vou colocar aqui um lírio. Ok. As duas que são definidas pelo enunciado já estão aqui. O resto a gente pode variar. Só que a gente não pode colocar de qualquer jeito aqui. Tem as regrinhas também. Apenas uma flor pode ser colocada em cada vaso, né? Ou seja, todas elas vão completar aqui todo o nosso arranjo aqui. E os lírios, eles devem ser colocados em vasos vizinhos. Como assim, Samuel? Se o A está aqui, eu tenho que colocar, por exemplo, 2 lírios aqui, ou então outros 2 lírios aqui para eles ficarem juntos, né? Vizinhos um do outro. Ou então eu coloco ele aqui, ó, o outro aqui do lado. De modo que sempre tenha os 3 lírios juntinhos um do outro, assim, ó, vizinhos. Ok? Pode ser essas combinações. E o A tem sempre que estar aqui, viu? Porque ele já foi definido antes. O A fica aqui. Ok.
E as rosas também, do mesmo jeito, colocada em vasos vizinhos com outras rosas. Tipo, se eu colocar 3 rosas aqui, por exemplo, tá certo? Mas eu não poderia pegar, colocar 2 rosas aqui e colocar uma aqui. Elas têm que ser vizinhas, as três. Todas as 3 rosas. Ok. Ah, mas só essas regras? Não, tem mais outras que o problema coloca. A questão dos lírios e das rosas ficarem juntos em algum momento. Eles podem ser vizinhos? Não. O problema diz que um lírio não pode ser em um vaso, ficar em um vaso vizinho a um vaso de rosa. Entre eles, os lírios podem com outros lírios ficar encostado, né, em outros lírios, e as rosas do mesmo jeito. Mas se for um azul com um vermelho aqui, ó, não pode colocar uma rosa aqui. Ah, mas os lírios eu já coloquei certinho, tá tudo aqui, ó, os vizinhos, ó, tá os três. Mas essa rosa aqui não pode. Ela não pode ser vizinha de um lírio. Então, isso aí é um problema, uma regra que a gente tem que obedecer na hora de fazer as combinações. Ok. E tem outra que é mais complexa também, que se a F for colocada em um vaso vizinho a J, ou seja, a F sempre vai ficar aqui, né? A F sempre vai ficar nesse lugar. Mas, e ela é, a flor J é uma rosa, né? A J que vai mudar de lugar. A F sempre vai ficar aqui. Se eu colocar a J aqui, vou colocar a J aqui, ó, como vizinho de F, necessariamente esse outro que sobrar aqui, ó, que é vizinho de F também, não pode ter o lírio ser representado pela letra C. Ele não pode ficar aqui, justamente porque o J é vizinho dele. Do mesmo jeito, se o J estivesse desse lado, o C não podia ficar aqui. Ele podia ficar em qualquer outro lugar, menos vizinho de F. Mas se, por exemplo, não tivesse um J aqui do lado do F, tudo bem. Eu vou até escrever as flores aqui para ficar mais fácil de vocês verem. Os lírios A, B, C. Muito junto. A, B e C. Lírios. As margaridas são o F e o G, sendo que o A e o F já tem os lugares deles definidos. É que tá complicado aqui, né? Escrever no Jamboard, mas vamos lá. J, K e o L vão ser rosas. Ok. Vamos lá. A primeira questão, a questão 7, diz o seguinte: qual das seguintes alternativas é uma flor que pode ser colocada no vaso 3? Tá, e as alternativas que ela dá é a flor L, não é a flor K, é a flor J, a flor F, ou então é a flor C. Essas são as alternativas, eu pus só os valores da letra A, B, C, D e E. Bom, qual é a flor que a gente pode colocar aqui, segundo as regras? Bom, os lírios, eles têm que ser vizinhos de outros lírios. Então, para eu colocar aqui no vaso 3, se por exemplo tivesse um lírio aqui e um outro aqui, ó, eu poderia colocar somente a C, porque ela é o único lírio possível. Mas, por exemplo, eu pegasse aqui, ó, e colocasse uma das alternativas aqui, pegar o K. O K é uma rosa. Esse K eu posso colocar do lado do A, gente? O que vocês acham? Porque aqui, ó, segundo a regra, as rosas não podem ser vizinhas de outros lírios, dos lírios. Eu acho que no 3 só cabe o lírio. Pois é, porque justamente a rosa, as alternativas que mostram rosa, ó, a J, K e L, ó, elas a gente já exclui, porque não dá certo. A L não, a L não tem, as três. J, K e L. Elas estão aqui, ó, as três rosas. Elas não podem ser colocadas aqui, então a gente já exclui. E agora, como você disse, a única que pode ser colocada aqui é justamente a C. Até porque a F A F já tá aqui, né, gente? A F já tá aqui embaixo, ela não muda de lugar. Não dá para colocar ela aqui no 3.
E nem as rosas, porque elas não podem ser vizinhas. Então é igual a Yasmin que falou, né? Igual a Yasmin Sim. disse. É só a C que pode ser colocada aqui. A gente faz por eliminatória mesmo. É a regrinha básica e você já consegue visualizar. Então, essa aqui, o gabarito dessa é a letra E. Eu já mostrei até outra, né? Mas é a letra E. A última. Ok, então. Vamos. Esse aqui não. Vamos para outra questão agora, que é a questão 8. O que ela pergunta? Qual das seguintes alternativas é a flor que está certamente em um vaso vizinho ao vaso de A? Ok. Em um vaso vizinho ao vaso de A, é ou aqui no vaso 2, lembra, o vaso vizinho é o que está do lado. No vaso um ou no vaso 3. Tem que estar um desses aqui. Qual dessas é possível estar aqui? Eles estão perguntando. Bom, vamos já eliminar as que estão mais óbvias de não serem, né? Mais óbvias. E a gente viu aqui, ó, que as rosas não podem ficar do lado dos lírios. Então já vamos excluir as rosas, né? O J, ó, é uma rosa. O K tem aqui? Não. O L não tem. Então essa aqui já foi eliminada. Tem a letra F, que já está definida, ela não muda de lugar, então é impossível ela estar aqui. A gente já elimina. Aí sobrou só as, o outra margarida, que pode ficar em outro lugar, né? E os outros lírios, B e C. Mas tá, pensa comigo, deixa eu ver. Está certamente, ou seja, é garantido que está aqui do lado do, do lírio. Bom, a gente sabe que se, por exemplo, eu pegasse. Vou pôr a letra B, vamos fazer por suposição. Vamos pegar a letra B, que está aqui embaixo. Vamos começar aqui no 3. Eu posso colocar a C aqui. Ok, né? Mas, por exemplo, eu tivesse o J, aí o C eu não poderia estar aqui embaixo, né? Ele teria que trocar ele para cima. Isso aqui já está meio vago, não é que certamente é garantido que ele está aqui. Posso ter a C, posso ter a B aqui nesse lugar. Esses lírios podem variar dependendo do que está aqui do lado. Por causa daquela regra, se o J tiver como vizinho de F, o C não pode. E às vezes eu vou ter que pôr assim também. Mas olha, vamos supor que eu coloque desse jeito, sem ser jogando aqui para baixo, com aquela possibilidade de troca. Eu coloco os três lírios aqui. Estão vizinhos, estão certinho. Ah, então tá tudo bem. Não, né? Porque quando eu colocar as rosas, ó, elas têm que estar as três juntas. E o único lugar que cabe as três juntas é aqui, porque aqui só sobrou um espaço. Aqui é as três. Mas tem um problema, porque eu vou estar colocando uma rosa como vizinha de um lírio. E não é permitido. Então essa configuração aqui, ó, dos três em cima não dá certo. E nem a de Opa! baixo, porque a gente viu que essa possibilidade aqui dos três, tá aqui também. juntinhos assim, ó, não dá certo, né? O B ou o C do lado do A não dá certo aqui no 1 e no 3. Mas daria certo se colocasse, por exemplo, eles aqui para baixo, talvez, daria, né? Depende só do caso. Se tivesse o J, teria que trocar o C de lugar, mais para cima. Porque ele não podia ficar aqui se o J tivesse do outro lado, do F. O C, né? É só trocar e já está resolvido. Mas tá. Então, de todo jeito, num desses lados vizinhos vai estar um lírio. Isso aqui a gente já sabe. Nesse lado aqui vai estar um lírio. E necessariamente do outro vai ter que ter uma outra flor. E não pode ser rosa, porque rosas não são vizinhas de lírios. Então vai ter que ser uma margarida. Sempre a gente está garantido que tem. O lírio que vai estar aqui, às vezes pode ser o B e às vezes pode ser o C. Pode mudar. Então não está definido a alternativa A e a B aqui, ó. O lírio B ou o lírio C. Eles podem mudar, não é garantido que eles vão estar sempre como um vizinho de A. O que está garantido para a gente aqui é a margarida. E a única que sobrou além do F foi o G. Entendeu? É por isso que foi por eliminatória, foi testando os casos aqui que eu vi que era a única possibilidade. Até porque essa margarida que vai separar os três azuis aqui do lado, ó,
das outras rosas no outro. Elas não podem ser vizinhas mesmo, e essa aqui separando vai estar tudo bem. É isso que nunca vai mudar, vai ser sempre o G aqui, porque só tem duas margaridas e o F já foi usado, então é garantido. Toda vez que puder ter uma margarida aqui do lado, vai ser o G. Todas as vezes, vai ser o G aqui. Do mesmo jeito se fosse, por exemplo, não, mas de todo jeito não dá, elas têm que ser vizinhas, essa é a única configuração possível. Eu queria mudar as letras, mas o tipo de flor é sempre as rosas aqui, a margarida aqui e os lírios, né? Desse lado. O que está garantido é a letra G, que no caso seria a alternativa D, a correta.